Bom pessoal, Lucas aqui, beleza? E pessoal, neste vídeo vamos falar um pouco sobre bases de conhecimento no GLPI, tá? Então pode ser que você já use o GLPI, mas não usa base de conhecimento. Vamos entender como é que funciona esse recurso, tá? Que é equivalente a você criar os POPs e ITs só que dentro do sistema. Então muitas das vezes ele vai substituir aquelas pastas tradicionais da rede. Então tem muita gente que usa os documentos, né, os procedimentos operacionais e as instruções de trabalho dentro de pastas da rede. Você pode usar o GLPI para isso também, tá? Definindo a visualização de quem pode ver e tudo mais. Então neste vídeo vamos falar um pouco sobre base de conhecimento. Vamos lá? Bom pessoal, para começar, onde é que fica a base de conhecimento aqui no GLPI? Basicamente ferramentas base de conhecimento, tá? Eu estou aqui como super admin, mas se você fosse liberar essa aba para um perfil de atendimento, por exemplo, passando rapidamente aqui, você pode ir no perfil que você quer liberar, na mesma guia, ferramentas, base de conhecimento, aí você pode marcar a permissão de leitura, por exemplo, se você quiser que os técnicos desse perfil consigam ver as bases, por exemplo. Aí, se você quiser que ele atualize e crie também, você pode marcar aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos imaginar que você tem na sua empresa algumas instruções de trabalho e tem também alguns procedimentos operacionais padrão, né? Basicamente as siglas, né? POP e IT. E alguns outros tutoriais, né? Vou dar um outro exemplo. Digamos que você tem muito chamado de, sei lá, de reset de senha de um sistema específico. E aí toda vez o técnico não lembra qual é o passo a passo, né? Aí você poderia criar essa informação para ele. A base de conhecimento, né, se a gente pensar no sentido, ela é o equivalente a você criar os POPs e ITs para isso. A diferença é que você cria dentro do sistema aqui, tá? Primeiro ponto, pessoal, vou ser honesto com vocês que eu não gosto muito dessa tela aqui, tá? Isso aqui é algo que eles ainda não melhoraram, essa tela inicial aqui. Lembrando que nessa tela ele não vai estar mostrando tudo, tá? Que você criou. Você quer só, ele até separa aqui, né? Ó. Entradas mais recentes, basicamente é o que foi criado recentemente, o que foi atualizado recentemente e as questões mais populares, né? Beleza? Mas é possível você criar categorias de base para você separar um pouco melhor, tá? Então, eu vou dar um exemplo de uma base aqui que eu tenho, como por exemplo essa, deixa eu pegar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um POP chamado emissão de recibos e nota de serviço. Ele está numa categoria chamada testes. Esse aqui é o assunto. O assunto é o título da base. E o conteúdo é basicamente tudo que você quer colocar nessa base, né? Todo o texto e imagem. É só você imaginar, tipo assim, se eu tivesse um arquivo no Word, né? Aí você colaria o conteúdo do arquivo aqui dentro. Lembrando que nessa tela você pode colar imagens também, tá? É só você copiar a imagem do local que você quer e você colar aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês. Aí, pessoal, tem algumas informações interessantes. Tudo que você colar de imagem, ele vai criar como documento, tá? Então aqui em documentos, ó, fica associado às imagens. Aqui nesse exemplo é um print que eu tirei, né? Ou seja, todas as imagens que você colar aqui na visualização, ele vai criar como documento. O que é interessante também, histórico, quem fez o quê, né? Então, se alguém alterou a base, se alguém atualizou, se alguém fez alguma coisa, fica salvo aqui, né? Bem padrão histórico. Pessoal, a revisão é quando você edita o documento. Por exemplo, eu estou com esse texto aqui. Aí quando eu edito, eu adiciono qualquer coisa, ou enfim, qualquer alteração que eu fizer, ele vai aparecer na revisão. Aí você pode ver como é que estava no estado anterior, vamos dizer assim. Você pode até restaurar também, né? Sendo bem honesto, as pessoas não usam muito isso, tá? Tem aqui, mas enfim, as pessoas normalmente não usam. Tem a aba comentários, que você pode colocar um comentário referente àquela base também. Sendo bem sincero, as pessoas também normalmente não usam essa tela, mas está liberada aqui, caso você queira usar.
tá? E aqui o alvo, eu vou falar daqui a pouco como é que ele funciona, mas a estrutura da base, ela funciona mais ou menos assim, tá? Então, imaginando que tivesse um atendimento de um chamado, né? Vou até pegar aqui, ó. Vou pegar um chamado aqui aleatório. Ó, se a gente pegar aqui esse chamado, aqui na base de conhecimento, você vê que eu consigo associar alguma base nesse chamado. Que nesse exemplo foi essa base chamada resolver erros em impressoras. O legal de você associar no chamado à base é que no futuro você vai poder verificar aqui em elementos associados ou em um relatório mais elaborado quantos chamados aquela base já foi associada, justamente para ter uma noção se ela está servindo para alguma coisa. É uma forma de você coletar isso, tá? Então é bem interessante isso. E aí, como eu estava comentando, se por acaso você liberar para o técnico essa tela, vou até simular aqui para vocês. É porque essa conta não está sem o perfil, né? Mas liberando no perfil, basicamente também vai aparecer ferramenta base de conhecimento. Aí vai aparecer as bases que você liberou, tá? Agora, como é que cria a base de conhecimento? É bem tranquilo. Adicionar, tá? E aqui tem algumas informações. Primeiro, categoria. O que é a categoria da base? A categoria, ela serve para essa tela aqui de fora, ó, navegar. Ela serve para você separar os tópicos. Por exemplo, uma categoria chamada infraestrutura de TI. Aí tudo que for de base você pode criar, você vai associar nessa categoria. É mais por questão de organização aqui no navegar. Ele vai criar essa estrutura separada por categoria. Lucas, como é que eu crio categoria? Você pode vir aqui na lista, configurar listas suspensas, né? Aqui em configurar lista suspensa, você vai pesquisar a base, ele vai aparecer aqui, ó, categoria da base de conhecimento. Aí você pode criar as bases que você quer criar, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, financeiro. É sempre vou marcar o entidades filha, tá? Financeiro, tecnologia, por exemplo. Aí basicamente, quando eu voltar aqui, eles vão aparecer. Lembrando que uma categoria pode ter mais de uma base, né? Mas normalmente as pessoas usam uma só. Vamos imaginar que a gente está criando uma base para tecnologia, por exemplo. Beleza? O que seria o inserir este item no FAQ? Esse recurso ele vai servir se você quiser associar essa base para o solicitante, tá? Então, se for uma base que você quer, vamos dizer assim, quer autorizar que o solicitante comum, o colaborador, qualquer pessoa possa ver essa base, aí você pode marcar aqui. Agora, se for uma base que vai ter um outro tipo de alvo, né, que outras pessoas vão ver, não precisa marcar. Esse campo aqui, visível desde, é a partir de quando essa base vai estar disponível. As pessoas normalmente não usam isso aqui, tá? Mas caso você queira colocar, essa base vai ficar disponível a partir de amanhã e ela vai ficar disponível até final de novembro, por exemplo. Pode fazer isso? Eu não vou fazer isso, eu vou só apagar aqui. O assunto da base é o título. Vamos criar uma base, como por exemplo, vou colocar assim, ó, resolver erros no sistema ABC. Aqui no conteúdo, eu posso colocar à vontade a forma que eu quero o conteúdo, ó, porque ele tem texto rico, né? Ó. Eu posso fazer aqui os parágrafos e tudo mais, posso colocar toda a informação que eu preciso. Sobre a questão da imagem, é só você colar a imagem como se fosse assim, ó. Imagina que eu acabei de colar a imagem. Eu colo aqui, aí ele já cola para mim dentro do conteúdo e cria o arquivo também, tá? Você pode anexar PDFs e coisas assim também, tá? Aqui nessa tela aqui, lá em documentos ele vai ficar salvo lá também. Aí você coloca todo o conteúdo que você quer. E aqui no final, que é o que o pessoal confunde bastante, né? Pera aí, pessoal, acho que tá no meio da tela, né? Pera aí, deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Não sei se tá no meio da tela, mas eu... beleza, pensei que estava no meio da tela. Só voltar aqui, mais ou menos. Pronto.
Aqui no alvo, pessoal, que o pessoal confunde bastante, você vai definir o objeto que pode visualizar esse item. Ah, Lucas, o que é objeto no GLPI? Um objeto ele pode ser um grupo de usuários, pode ser uma entidade, pode ser um perfil, ou pode ser um próprio usuário. Ah, eu quero que essa base todo mundo visualize, então eu posso colocar aqui entidade, aí eu deixo na entidade raiz e recursivo. Significa isso, que se eu defino que todo mundo da entidade recursivamente vai ver, eu estou dizendo para o GLPI que basicamente todo mundo que está na ferramenta daqui para baixo vai visualizar, tá? A grosso modo, estou dizendo, né? Mas o mais comum, se for uma base que é só para técnico, é você, por exemplo, definir o grupo. Ah, não, essa base aqui, somente o pessoal do grupo de atendimento suporte TI vai visualizar. Ah, beleza, suporte TI, marca da raiz, né? Por padrão, entidades filhas sim. Adiciona. Beleza. Basicamente, eu acabei de criar a base, inclusive ele me jogou para essa tela aqui, ó. Se vocês perceberem, foi criada a categoria tecnologia e tem a base aqui, ó. Aqui no alvo eu tenho o grupo. Então todo mundo que tiver nesse grupo atendedor vai visualizar essa base. Beleza? Lembrando mais uma vez, né? Eu vou frisar isso para não ficar dúvida. Mas quando você libera uma base de conhecimento para uma equipe, não basta você liberar, você tem que liberar essa aba no perfil do pessoal, tá? Então vou dar uma suposição, né? Um cenário aqui. Imagina que eu acabei de uma simulação, no caso, né? Imagina que eu acabei de liberar. Eu preciso verificar se o perfil que os técnicos usam, que no meu caso seria atendimento, se está liberado. Ah, eu quero que eles só visualizem. Eles não vão ter permissão de alterar nada, beleza. Então no perfil você pode deixar apenas a permissão de leitura, tá? Ah, Lucas, eu quero que ele também consiga associar a base dentro do chamado. Aí você deixa marcado o botão de atualizar. Se não marcar o atualizar, não vai conseguir fazer isso, tá? Então deixa esses dois aqui se você quiser que ele associe no chamado também. Beleza? E, pessoal, basicamente é mais ou menos isso, tá? Por mais que essa tela, eu particularmente também não ache muito... como é que eu posso dizer? Essa tela aqui poderia ser melhorada, né? Ainda não foi melhorada, mas é bastante útil. Lembrando que aqui nesse botão da lupa, você pode pesquisar uma palavra-chave, por exemplo, ABC. Ele vai filtrar a consulta se tem bases com esse título-chave aqui, tá? E aí, basicamente, o bom também é que você cria um objeto fixo, né? Um objeto lá para ficar como base de conhecimento. Ele salva quem foi que criou, quando foi criado, quantas vezes já foi visualizado. E cada base de conhecimento vai ter esse link aqui, ó. Cada uma vai ter um link diferente, porque o final muda aqui da URL, tá? Aí você quer mandar pro técnico, né? Tenta ver essa base, ela resolve o que você está precisando, por exemplo, tá? E aí fazendo outra simulação. Para associar no chamado também é bem tranquilo. Ah, eu quero associar essa base no chamado. Porque eu quero deixar registrado que eu utilizei essa base para esse atendimento. Aqui nesse botão base de conhecimento dentro do chamado, é só associar a base que você quer associar. Nesse caso, ele vai mostrar as que você tem acesso. Aí, se você tiver problema em achar, você pode procurar por palavra-chave. Aí você adiciona. Aí, basicamente, agora você criou a relação e isso também vai ficar salvo lá no relatório. Então, resumidamente, basicamente o equivalente a você ter as informações lá em uma parte da rede. A diferença é que você pode organizar um pouco mais, você pode separar por categorias de base, você pode definir atores que podem alterar e que podem visualizar essa informação, e você consegue associar com objetos do GLPI, como por exemplo chamados, o que pode enriquecer o seu processo de atendimento, tá? Então, espero que tenha sido útil para você esse conteúdo sobre base de conhecimento. Lembrando também, né, que para quem tiver interesse,
a gente está com um assistente de um nosso parceiro novo, que esse assistente, ele faz o trabalho de automaticamente associar a base no chamado. Então imagina, quando o teu cliente ou o teu colaborador, ele abrir o chamado sobre o assunto, o próprio assistente ele já analisa qual é a base de conhecimento mais adequada para aquele atendimento. Então você poupa o tempo do técnico procurar se existe alguma base de conhecimento para resolver aquele problema, por exemplo. Então, se tiver interesse em adquirir essa integração em particular, tá? Vou deixar um link específico aqui na descrição, tá? Então, pessoal, é isso. Agradecer o tempo de vocês, quem assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva. Lembrando que acabamos de bater 1000 inscritos. Vai ter uma live especial que vamos estar divulgando daqui a alguns dias, então não percam. Aqui no canal e nas redes sociais vamos estar divulgando assim que for possível. Forte abraço.